igual eu vejo alguns vídeos gringos, que aí você nem vê a casa. Eu gosto de speed ramp, mas com contexto, tá? Nesse caso aqui, eu utilizo com contexto. Fala galera, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês todos os segredos e dicas, truques de edição que eu utilizo nas casas de milhões. Se você não me conhece, sou Leonardo Ura, especialista em vídeos imobiliários. Tô no audiovisual há 10 anos, mas em uns 3 anos eu me especializei e só faço imobiliário. Desde então, tenho crescido bastante aí, tendo bastante cases nesse nicho. O vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje é um vídeo de uma casa de nada mais nada menos que 85 milhões. E a gente fez uma pegada cinematográfica, que é algo que eu já faço no canal da Mônica. Pra quem não sabe, eu sou o videomaker da Mônica no YouTube dela, desde o início do canal. Eu comecei com ela. E aí a gente foi evoluindo a qualidade juntos. A gente transforma uma mansão em um filme de cinema, né? Digamos assim. Mas esse de 85 milhões, assim como também da Passarela, se vocês não assistiram, o vídeo da Passarela também viralizou bastante, né? Até teve o Breno que reagiu, hein? Caralho, DirectB. Porra, moleque, quando tem DirectB que o bagulho é louco, né? Uau, 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 uau! Caralho, mas tu me dá uma vontade de comprar, não dá? Eu quero comprar! Me solta, eu vou comprar essa casa. Eu acho que é isso que ela quer passar pro cliente, velho. Eu acho que as pessoas viram, né, essa outra ótica de olhar pro imobiliário, né, essa ótica mais cinematográfica. E assim, o negócio bombou. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Quase 10 mil pessoas me seguiram só com esse vídeo aqui. Postei na horizontal mesmo, de 1 minuto e meio, vídeo grande, e ainda assim viralizou. Muita gente comentando, elogiando, ó, tem até a Paula Mordente aqui, mano, uma influencer bem famosa aí no ramo audiovisual. E, cara, muitos elogios, fico muito agradecido. Mas bora mostrar aqui pra vocês, por dentro da timeline, né, como que é construir um vídeo desses. Eu vou estar produzindo aqui no YouTube uma série de conteúdos, e conteúdos valiosos, cara. Esses conteúdos valem ouro, tá? Então eu recomendo que, antes de eu começar aqui a mostrar a timeline pra vocês, já se inscreve, dá um like aí, pra você acompanhar essa série de conteúdos que com certeza vai elevar o nível das suas produções. E não pense que é só conteúdo de edição, tá? A gente vai falar muito também sobre celulares para gravar imobiliários, câmeras, movimentos e tudo mais. Então se inscreve aí já para você receber novos vídeos. Então aqui tá a nossa timeline dessa casa, tá? E, cara, primeira coisa, eu acho que assim, todo imóvel que você vai gravar, que você vai filmar, você tem que entender qual que é o ponto diferencial. Às vezes vai ser a vista, às vezes vai ser a localização, né? Você tem que entender isso para que você use isso como principal argumento no vídeo, né? Você enfatize isso no vídeo. E qual que é o maior diferencial dessa casa aqui, né? Por que ela custa tanto? O maior diferencial dela é o spa. O spa é imenso e ele é dito como um dos melhores do mundo. Então, cara, o que eu fiz? Eu caprichei no spa, né? Se você for ver aqui, a primeira cena, ó, é o spa. Tanto que muita gente, né, veio falar comigo, nossa, essas luzes aí na parede, que efeito é esse? Como que você fez esse efeito? É um overlay? O que você fez? Gente, isso aqui é do próprio spa. Isso aqui é meio que um efeito de uma luz, né, que tem dentro da água, que quando a água se mexe, ele projeta na parede. Cara, é surreal. Então, vou até mostrar aqui pra vocês o bruto desse take aqui, pra vocês entenderem, ó. Mostrando aqui o bruto pra vocês, se liga. A água se mexendo, e a parede com essas luzes ficou muito foda. Entendeu? Então, aqui tem outro lugar também, ó. Então, isso é do spa. E deu esse efeito muito legal. Obviamente, eu apliquei meu color grade em cima. E ficou muito massa. Então, por que eu tô falando isso? Porque no começo você vai ver que a gente vai falar muito sobre spa. Sem mais delongas, vamos dar rec aqui para vocês entenderem. Existe um lugar onde o luxo se revela em cada detalhe. Nessa mansão de 85 milhões, a exclusividade está presente em todos os ambientes, mas um espaço em especial a torna única no mundo. Então assim, se você já acompanha os vídeos da Mônica, os nossos vídeos que a gente faz no canal dela, você já deve saber que a gente sempre começa, né, com esse suspense, assim. Eu não gosto de começar já revelando toda a casa, então eu sempre faço alguns takes, detalhes no início pra colocar, né, como se fosse um trailer, cara, pra pessoa ver um pouco de tudo ali, mas ao mesmo tempo sem muito detalhe, pra que ela tenha curiosidade e prenda ela e ver o vídeo até o final, que geralmente as apresentações da Mônica levam aí em torno de 20 minutos, tem vídeo aí de quase 1 hora, então são vídeos longos, né? Então essa intro, o que vocês estão vendo aqui agora, é uma intro de um vídeo de, cara, até 1 hora. Entendeu? Então a gente faz essa intro como se fosse um trailer de cinema mesmo, pra prender a pessoa e reter ela até o final do vídeo.
Se ela não ficar até o final do vídeo, ela vai querer assistir, pelo menos, assim, quanto mais a gente prender ela no vídeo, né, como vocês sabem, como o algoritmo funciona do YouTube, quanto mais eles assistirem, melhor, mais o vídeo vai performando. Até abri aqui o canal da Mônica para vocês verem que, ó, esse vídeo aqui da Casa Passarela já passou de 100 mil, esse do Spa tá quase beirando ali os 100 mil, já tá 86 mil. Então são vídeos longos, mas que a gente consegue prender ali. Obviamente que tem todo o mérito da apresentação da Mônica, que, cara, juntando ali com o nosso vídeo, com a nossa edição, vira um produto muito atraente. A casa também, né, ajuda muito. Mas a gente também teve muitas visualizações já em Casa Sem Mobília, por exemplo, né, utilizando esse mesmo formato de edição, tá? A gente faz isso já, cara, 2 anos, utilizando o mesmo formato de edição, tá? Uma intro para prender a pessoa e vídeos ali com inserção e edições, fechou? Vamos continuar aqui. Todos os ambientes, mais um espaço único no mundo. Então você vê que eu já faço vários cortes rápidos aqui, ó. Vou dar até um zoom aqui na minha timeline para você ver os cortes aqui, ó. São literalmente vários cortes rápidos, né? Ó, aqui eu acelero. Esse aqui eu deixo um pouquinho mais de tempo, porque eu achei esse take bonito. E aí, o resto, ó. E tem a trilha também, tá, gente? A trilha, o começo dela, eu selecionei uma trilha meio zen, assim, sabe? Acho que a gente tá falando de um spa, então selecionei uma trilha meio zen. E aí, quando eu já entro na apresentação dela, que vocês vão ver daqui a pouco, aí eu já mudo a trilha e mudo uma pegada mais cinematográfica, trailer, assim, mais paulada, tá? Mas eu só queria mostrar aqui, dar atenção também nos efeitos sonoros, que isso faz muita diferença nos vídeos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou deixar ativado sem a trilha para você ver como que ficou esses efeitos sonoros, ó. Isso em especial a torna única no mundo. Entendeu? Então, eu aplico aqui nada mais do que um Rise, né? A gente chama Rise, que são efeitos sonoros aí cinematográficos, ó. Eu junto vários efeitos sonoros, ó. Entendeu? Ó, esse aqui também. Entendeu? Só que eu queria que ele terminasse com mais impacto. Então, junto com esse efeito Rise de vários cortes, né? Eu adicionei um impacto no final, ó. Cara, efeitos sonoros é um negócio muito foda que faz muita diferença no vídeo. Então, cara, se esse vídeo tiver bastante like, com certeza irei fazer um vídeo só focado em efeito sonoro, tá? Que a gente chama de sound design. E aí, vamos continuar o vídeo agora, né? Bem-vindos ao luxo hoje diretamente de Campinas. E a pergunta que eu sempre faço nas casas de milhões. Vocês têm tempo hoje? Vamos lá, gente. Vamos falar aqui dessa parte aqui. Bem-vindos ao... Então você vê que logo quando termina aqui essa parte, eu já entro com uma trilha bem diferente, mais power mesmo, que aí eu já vou começar, fazer as edições mais complexas, eu diria. Não diria complexas, vai, mais power, assim, vai. Então vamos lá, ó. Uma coisa que eu gosto muito de aplicar nos meus vídeos, e vocês não percebem isso porque é detalhe, mas isso faz diferença, que é o J-Cut. O J-Cut é quando o áudio, ele vem antes do vídeo, tá? Então eu aplico isso na trilha e na imagem, se liga. A trilha começou antes. Bem-vindos A voz da Mônica começou antes. E só depois vai entrar a imagem. ao luxo hoje diretamente Entendeu? São detalhes que a gente sente e não percebe ali muito bem a diferença. de Campinas. E a pergunta que eu sempre faço nas hoje. Aqui eu tenho outro efeito sonoro, ó. Já tem o efeito da trilha, ó. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Esse efeito sonoro. A trilha já faz um... Ela já faz um... Só que eu coloquei já mais um Rise aqui, ó. Entendeu? Juntei as duas coisas pra potencializar aí, ó. Aqui eu tenho Black, eu uso bastante isso, eu gosto de utilizar o Black ali pra dar certas pausas, mas sempre em sincronia com a edição. O Black não faz sentido se ele não tiver sincado com a música. Então você vê aqui que eu deixo um Black, ó. Pum, pum, entendeu? Eu dou mais ênfase na imagem que vem a seguir. Então eu gosto de utilizar esse Black aqui, mas sempre em conjunto com a música, tá? A música pede, ela vai te pedir ali. Inclusive, tudo que você vê que tá com esse rosinha aqui é porque eu fiz no After. Então, se você já deve estar perguntando, essa rampa que você fez aqui, ó.
essa velocidade aqui com o drone. Gente, After Effects. Eu utilizo o Premiere, né, pra montar e o After Effects pra fazer umas rampas mais elaboradas. Aqui um simples match cut de dia pra noite. Eu gravei aqui na mesma altura, no mesmo enquadramento. Esse take ficou bem legal. E aí, só pra fazer uma gracinha, coloquei um efeito aqui de clique, ó. Ficou legal. Ó, aqui, muito legal. A trilha, ela dá uma caída, né? Caída não, mas ela, se você perceber, ela vem numa crescente e depois ela, ó, ela dá uma caída. E aí eu quis brincar com mais imagens, detalhes, mais câmera lenta, né? Na estátua ali pra dar um efeito meio lúdico, né, ó. E aí ela cresce de novo. E aí é onde eu vou fazer os speed ramps ali, ficar uma parada mais dinâmica, tá? Então, é sempre isso. Eu gosto de utilizar os speed ramps, não demasiadamente, tá? Assim, a louca, assim, igual eu vejo alguns vídeos gringos que é tipo vários que aí você nem vê a casa. Eu gosto de speed ramp, mas com contexto, tá? Nesse caso aqui, eu utilizo com contexto. Já fiz também muito speed ramp a louca, assim, mas eu curto mesmo uma parada mais com contexto. Ó. Entendeu? Esse foi o trailer. Você percebeu como a trilha cresceu no início pra acabar ali? E as imagens, elas crescem junto. É isso que eu tento fazer nos meus vídeos, né? É o que eu falo, cara. Edite, mas com contexto, que você vai ver que seus vídeos vão evoluir demais. Mas aqui tem um fato muito interessante que os efeitos sonoros vocês não perceberam. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou essa parte do vídeo, só que sem a trilha, né? Ó. Sushi, que eu faço um efeito de... Esse aqui do dia pra noite ficou legal, ó. Isso aqui é um efeito, o nome do efeito se chama Riser Bell, que é de sinal. Então ele meio que pega um efeito de sinal ali ao contrário e dá esse efeito bem legal. Aí, ó. Então, eu gosto desses dias pra noite sempre colocar um rise ali, porque esse tipo de efeito, igual você vê aqui, ó. Ó. Que é o rise, eu gosto de colocar ele sempre quando você vai fazer algum efeito, porque ele enfatiza o efeito que você vai fazer, entendeu? Então eu gosto de colocar esse efeito nos meus vídeos. E aí, ó. Eu faço esse pum, né? Que parece meio que uma explosão ali, com um shake, né? Ó. E aqui, sushi normal, sushi. E aí, cara, de novo, isso aqui eu faço no After Effects, tá? No Premiere ainda não é possível fazer essas rampas tão perfeitas. No After a gente tem mais controle ali das curvas de velocidade, então dá pra você fazer vídeos assim. Mas vou te falar, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Inclusive, eu tenho o meu treinamento, que é o Lume Pro, onde eu ensino toda a parte de câmera, como você filma, como você faz color grade, enfim, todo o meu método ali de gravações imobiliárias de alto nível. Vou estar colocando o link aqui na descrição, caso você tenha interesse, tá? E se você ainda não tem equipamentos, não edita ainda no Premiere, se você está iniciando, eu recomendo o Lume Mobile, que é meu curso aí adaptado ao celular. Então, 100% com o celular você vai conseguir gravar, editar seus vídeos imobiliários. Fechou? Então, você viu aí como os efeitos sonoros fazem diferença, tá? Cara, uma outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês também é sobre color grading. Você vai ver aqui meus ajustes, né? Camadas de ajustes, que eu faço uma cor pra cada coisa, assim. Inclusive, eu tenho já meu pacote de LUTs, tá? Eu não vendo os LUTs separadamente, tá? Muita gente me pergunta, mas eu vendo eles em todos os meus cursos. Seja o Mobile ou Pro, você tem acesso aos meus LUTs e ao meu pack de edição, tá? Que aí tem os efeitos sonoros que eu utilizo e tudo mais. Mas vamos lá, por que você vê aqui que as camadas de ajuste estão todas picotadas? Na verdade, o certo é eu separar por cor, tá? Mas eu acabo não fazendo isso. Eu acabo separando só por cor algumas, por exemplo. Esse que tá em azul é onde eu utilizo takes no escuro, por exemplo, takes de noite. Que aí eu utilizo um LUT diferente à noite e um outro diferente de dia. Por quê? Porque eu acho que fica melhor. Tem LUTs que funcionam melhor de noite, né? E outros LUTs funcionam melhor de dia. E inclusive, eu tenho isso separado ali nos meus LUTs. E funciona muito bem, tá? E os outros que você vê picotado aqui são takes que, por exemplo, eu junto take de drone, eu junto take de uma câmera com outra câmera, tá? Eu sempre tento setar
igual ali. Pra quem não sabe, eu gravo com uma FX3 e uma 6700. Também tem uma FX30, eu gravo tudo de Sony e gravo em S-Log, tá? Em S-Log 3. Então, dá pra dar um match bem legal, mas sempre imagem a imagem é bom dar uma conferida. Então, essas camadas de ajustes que você vê que estão bem picotadas, foi porque eu adaptei de um take pro outro, tá? Eu poderia fazer aqui na imagem, na própria imagem, sim, mas, por exemplo, nos takes do spa, eu tive que fazer algumas alterações. Então, dependendo do ambiente, eu vou adaptar. Então, eu mexo um pouco aqui na minha temperatura de cor, nos highlights, enfim. Eu mexo em alguma coisa. Então, dependendo do ambiente, a gente tem que fazer essa alteração de cor para cada um. Uma outra coisa que eu não falei para vocês também, mas eu remixo todas as trilhas, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Essa trilha que eu usei no vídeo, deixa eu abrir aqui para vocês. Olha quantos minutos ela tem, ó. Ela é muito grande, cara. Ela tem 2 minutos e 44. Então, eu faço uma remixagem, né? Para quem não sabe, tem uma remixagem automática no Premiere. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Ó, colocar numa nova sequência. E aí aqui nesse botão aqui dessa musiquinha, tem o Remix Tool, tá? E aí a gente vem aqui e diminui pro tamanho da trilha que a gente quer. Então, ó, ele vai automaticamente fazer os cortes ali com a batida e tudo mais. Só que eu não faço isso sempre. Às vezes eu faço manualmente também e uso em conjunto isso. Porque às vezes eu quero uma parte da trilha que ela cresce mais em um momento. E aí eu gosto de selecionar o que eu quero que deixe na trilha. Então eu faço bastante ainda o processo manual, tá? Mas já utilizei bastante esse processo automático aqui e funciona bastante, tá? Mas às vezes para maior controle ali eu faço manual, não tem jeito. E aí é algo que você tem que manjar um pouquinho mais, se você manja de música, né, de compassos ali, ajuda muito você remixar, fazer os cortes no lugar certo, sem que pareça que esteja remendado, né? Se você for ver os meus vídeos, não parece que está remendado, eu sempre consigo juntar as trilhas ali, aumentar, diminuir, de uma forma com que isso não transpareça aí no vídeo. Nunca tive problema de direitos autorais, pelo menos no YouTube. Então se você for ver, ó, abrir aqui o canal da Mônica, eu utilizo todas as trilhas do Artlist e, como você pode ver, não compromete na monetização do canal dela. Isso é muito importante. Tem um vídeo aqui que não está monetizado, mas não fui eu que editei. Esse vídeo foi outro videomaker que ela fez em parceria com outro corretor. Mas você vê como faz diferença, né? Ela colocou aqui e não deu certo. Não sei qual banco de trilha que o outro profissional usou, mas você viu que já pegou direitos autorais aqui e é muito importante você ter um banco de trilhas confiável. Uma coisa que eu gosto bastante do Artlist é essa extensão que eles têm aqui pro Premiere. Então, basicamente, eu tenho um banco de trilhas aqui dentro do Premiere, cara. Isso aqui é genial, sabe? Então, ó, eu simplesmente vou pegar aqui e arrastar. Então, assim, vou até parar de falar que eu tô fazendo propaganda de graça pra eles. Uma outra coisa legal aqui pra mostrar pra vocês são os letterbox, que são essas bordas pretas que você vê aqui no vídeo. E eu coloco mais pra ter essa impressão de cinema mesmo, sabe? Você vê que o cinema, ele tem uma impressão mais wide, assim, né? Então, como é algo meio característico do cinema e a minha intenção é ter essa pegada mais cinematográfica, de trailer, de filme e tal, eu coloco essas bordas. Mas, no vídeo todo, vou até mostrar aqui pra vocês, quando acaba o vídeo, ó, tá com a borda preta, acabou o vídeo, eu deixo tela cheia, tá? É só a intro mesmo, onde ela começa a apresentar tudo. Você vê como o vídeo é grande, ó, 50 minutos de vídeo. Então, assim, é muito conteúdo. A Mônica apresenta em detalhes ali e a gente tem que editar. Inclusive, eu faço em outra timeline, em outro projeto, tá? Pra não ficar muito pesado ali. Primeiro eu faço a intro, né? E depois eu faço toda a montagem, o resto do vídeo. Mas o nosso foco aqui é a intro cinematográfica, tá? Então, eu faço esse letterbox, que é muito legal. Só que você tem que ter muito cuidado, tá? Se você não tem uma lente muito aberta, você vai acabar com menos campo de visão. Então, assim, eu uso uma 10mm, que é a lente mais aberta aí para vídeos imobiliários. E faz sentido eu colocar essas bordas, porque, olha só, sem as bordas, como fica? Com as bordas, eu ainda tenho muito campo de visão. Se você não tem uma lente muito aberta e você colocar essas bordas, você vai perder uma parte da sua tela e isso pode não ser tão interessante, tá? Inclusive, vou até dar uma dica aqui pra vocês, tá? Vou estar colocando esse link aqui na descrição, mas isso aqui, ó, é um letterbox generator. Então eu consigo gerar uma letterbox, ó. Eu venho aqui, eu coloco a dimensão do meu vídeo, no meu caso é 4K, esse 16:9, e aí esse letterbox aqui, eu seleciono o quanto de borda preta, no caso, eu quero. Então, geralmente, o para cinema é esse 2.35. E aí aqui eu posso selecionar a cor também da borda, né? No caso é preta, né? E eu vou dar um generate aqui, ó. Ele vai gerar,
Ó, você viu que a borda é um pouquinho maior. Essa seria a borda de cinema. Mas tem umas bordas menores que pode ficar legal também. Eu já utilizei essa 2.1. Fica legal, ela é um pouquinho mais curtinha. Pode ser o caso você não tenha uma lente tão aberta assim, igual eu falei anteriormente. Fechou? Então é isso, galera. Muita gente vai me perguntar, nossa, quanto tempo foi de gravação aí pra você fazer essa casa? Bom, vou dar um parâmetro aqui mais ou menos pra vocês. A gente gravou em um dia inteiro ali, das 8 às 7, 8 da noite. Eu vou com uma equipe de mais ou menos 2 a 3 pessoas, às vezes menos, né? Já gravei muito sozinho, hoje em dia eu tenho uma equipe. E a edição de um vídeo desses, eu levo mais ou menos um dia e meio ali, tá? Eu não gosto de ficar muito tempo num vídeo, tá? Mas eu geralmente faço tudo em um dia. No próximo eu só afino ali, coloco uns efeitos e tudo mais. Mas uma coisa que facilita muito é eu estar lá gravando, né? Eu já tô na casa e aí, cara, a edição é muito mais rápida, porque eu já pensei e eu já tenho os takes, eu fiz os takes, então eu não tenho esse processo de decupagem, tá? Então ajuda muito isso no imobiliário para você ter mais agilidade ali e você editar os vídeos mais rápidos, facilita muito você ser o cara que grava e o cara que edita. Então é isso, galera, acho que deu para fazer um overview aqui, um debriefing de todo esse vídeo aqui, né? Como foi produzir, como foi editar. Obviamente não deu para falar tudo, é muita coisa. Essa parte de after, eu tenho certeza que muita gente vai ter dúvida dos speed ramps, mas foi o que eu falei, vou estar produzindo outras dicas, vai ter tutorial aqui também. Então, mais uma vez, né, falar para você se inscrever aqui, que é conteúdo gratuito que vale ouro, fechou? Então é isso, galera, e até a próxima.